Sim, então, olha, vou confessar uma coisa para vocês. Me foi mostrado os projetos, foi mostrada aí a máquina da assistência social, e o que mais me impressionou foi o seguinte: geralmente, quando a gente pensa na política de assistência social, o que que a gente pensa? A gente pensa em precarização, a gente pensa em desmonte, a gente pensa em corte, a gente pensa em mínimo para fazer o máximo, a gente pensa em malabarismo. Só que ainda com tudo isso, eu chego aqui e conheço a máquina da assistência social por dentro e vejo que, apesar de tudo isso, funciona e funciona bem. Então, a que se deve esse bom funcionamento da política de assistência social aqui de Franco da Rocha? Bom, eu acho que tem vários fatores, né, que contribuem, né, como você mesmo disse, né, a gente tem aí uma estrutura, né? Acho que quando a Ingrid fala de vontade política, isso é importante, né? A gente vê que a articulação política dentro do. E aí a política, não a política de politicagem, é a política mesmo da gente conseguir levar a assistência social enquanto política pública para outros setores. Isso, para mim, eu priso muito, assim, eu vou atrás. A gente costuma dizer que aqui a gente. É muito louco, né? Porque como eu vou passando por esses setores, eu vou entendendo algumas coisas, né? Quando eu estava lá enquanto coordenadora do CREAS, eu ficava muito brava com a gestão, eu discutia, eu ligava, eu brigava com a minha supervisora, falava um monte de coisas. Quando eu vim para cá, enquanto supervisora do núcleo, eu vim entender alguns outros atores, né? E eu vim entender como que era essa máquina toda. Mesmo assim, eu ainda ficava, caramba, não saiu ainda, não saiu o meu negócio, eu não acredito, mas eu mandei esse ofício, eu não sei o que lá. Aí eu vim enquanto secretária, inclusive ordenadora de despesas, assinando documentos, e eu fui percebendo outras coisas também. Muitas das vezes, outros setores da prefeitura, eles não entendem esse processo da assistência social. E a política de assistência social, diferente de outras políticas, ela é muito difícil de materializar, né? Por conta da questão dos números. Eu falei assim, entendi. Então, os números são importantes. E aí a gente falou assim, olha, tem dois setores aqui que eu preciso fortalecer, na primeira conversa que eu tive de gestão. Vigilância socioassistencial e os projetos complementares, que é o que a gente chama de política de saída da assistência social. Porque esses dois atores, eles dão visibilidade. Porque ninguém aqui gosta de ficar tirando foto de usuário em atividades, mostrando ninguém entregando nada, não é nosso papel, né? Então, como é que eu mostro para o governo, né, que é quem me financia mais de 80% dessa política, que essa política é importante? Esse é o meu papel de ator político dentro da política pública, né? Esse é o meu papel. Eu converso muito com as coordenadoras, o papel de vocês é executar lá, o meu é fazer isso. E aí eu comecei a levar os projetos debaixo do braço o tempo inteiro, né? E dizer que isso era importante. É um desgaste num dado momento, porque assim, é de um por um, fica parecendo aquela coisa de telemarketing, sabe? Quando você liga, aí um atende, você conta a história inteira, aí você descobre que é no outro setor, aí você tem que desistir, você vai para outro setor e conta a mesma história, mas não era aqui, é no outro. Então assim, você tem que ter essa disponibilidade e poder ir explicando. E isso a gente tem aqui também a disponibilidade aqui da minha secretária adjunta, a gente vai se dividindo nesse processo para fazer com que a política pública de assistência social ela dê certo, né? A gente não fala à toa que a gente passa o Pires, e a gente passa o Pires. Só que passar o Pires você tem que ter disponibilidade, compromisso, tempo para isso. E a gente depende desses outros atores em outros setores que muitas das vezes a nossa galera que está lá não tem. A gente tem aqui uma coordenadora que já teve na gestão e que ela fala assim para mim o tempo inteiro: eu não gosto do burocrático. Né, Roseli? Eu não gosto do burocrático, porque o burocrático
ele é moroso, eu gosto de estar na ponta, porque aqui eu tenho liberdade, eu tenho autonomia, eu executo, eu consigo fazer dar certo. Então, o que acontece? A gente precisa também ter essas pessoas ali, essa equipe que está lá na ponta para fazer, comprar o projeto, né, da política de assistência social para poder dar certo. Então, quando eu digo que são vários fatores, hoje eu agradeço muito, porque eu tenho de fato uma equipe aqui na gestão, articulando com as equipes da ponta, a gente que está aqui como esses agentes políticos, executando com as outras pessoas desse outro lado, dessa engrenagem num total, que é a Prefeitura Municipal. Eu participo de todos os espaços da discussão política da assistência social, todos, com GEMAS, com CEAS, todos os conselhos que tiver, a gente dá um jeito de ir para poder discutir a política pública, né? Trazendo as novidades, trazendo boas práticas, tentando incentivar essa galera e que está na ponta também, porque eu sei que é bem difícil, já fui coordenadora, eu sei como que é, e fazendo com que dê certo, com que funcione essa engrenagem, fazendo de tudo, tendo planejamento, reuniões de planejamento. Isso para a gente, eu priso muito por isso, porque o planejamento, cobro das minhas coordenadoras de CRAS, de CRES, de CDI, de Centro Pop, olha, planejem, chamem as suas equipes, olhem olho no olho, conversem, né? Porque muitas das vezes a gente, às vezes, pensa, poxa, a gente não tem isso, não tem aquilo. Será que a gente não tem mesmo, a gente não consegue fazer com aquilo que a gente tem e não deixar de cobrar? Porque o que eu costumo dizer, não é que não vai ter, é que naquele momento eu ainda não consegui, mas eu entendo que é importante. Se você conseguir me convencer que aquilo é importante para a política, eu vou atrás. Eu procuro ter essa escuta mais sensível. O ano passado a gente realizou alguns encontros, Adriano, com os técnicos diretamente, né? Que a gente chamava de café com a secretária, para ouvir os técnicos, para além das diretoras, das coordenadoras. E foi umas discussões, e aí eu valorizo muito a equipe técnica que eu tenho no município, porque foram discussões muito técnicas, muito maduras, né, assim, com aqueles técnicos naquele momento. Fiz vários encontros, Salatiel participou de um também, assim, a gente procurou dividir, porque não dá para tirar toda a equipe, a gente passa por essas situações, mas vamos mandar 2 de cada, vamos conversar direto, vamos tentar escutar a fala, né? Olha, teve coisas que eu fui assim direto, eu tenho certeza que se eu mandar isso aqui, os técnicos vão querer na hora, não sei o que lá. Porque eu ouvia dizer que tinha muita reclamação acerca disso, então eu queria escutar. Muita crítica, muita reclamação. Então vamos ouvir, vamos. Chegou aqui, não era aquilo que a gente estava pensando, né? Fui com uma proposta pronta e entendendo que era aquilo que os técnicos queriam e não era. Quando foi na dúvida, era uma pessoa que tinha esse desejo de fazer aquilo, mas parecia que era uma reclamação da geral. Então, no mais, assim, acho, Adriano, que eu acho que é assim, fora todos esses elementos, esses fatores de eu ter diretorias, como a Ingrid já trouxe aqui, são diretorias técnicas, diretorias efetivas, a gente dá muito valor para que, né, cargos são cargos, mas as pessoas que ficam e levam isso não prejudicam tanto o serviço na ponta. Às vezes a gente pode sair, mas às vezes o serviço da ponta pode dar continuidade. Eu acho que a política de assistência social, ela não pode de jeito nenhum, porque a gente trabalha, nós somos o chão da fábrica. A política municipal, ela sempre vai ser o chão da fábrica, é a gente que está aqui. Então, assim, tem a estadual, tem a federal, mas quem está aqui executando a política junto com os usuários, tomando o nome de todos os projetos que vêm, quem toma o nome, quem, muitas das vezes, com as mudanças que tem, é quem está aqui, ó, no chão da fábrica, é o município. Então, eu diria que, no mais, é a escuta. Eu acho que a escuta, quando você escuta os seus técnicos, quando você escuta os seus diretores, quando você tem a escuta, eu acho que a construção, ela se dá de forma mais impactante para os usuários, né? Acho que a gente consegue construir. Temos todo tipo de situações que eu tenho certeza que em todos os municípios, os estados devem ter. Temos tudo, mas para mim, assim, essa abertura que eu tenho com a ponta,
essa abertura que eu tenho, que a minha diretoria vai me dando, esse lugar. Hoje eu apareço do nada em qualquer equipamento, tomo café, o pessoal me atende e a gente discute várias coisas. Tenho uma liberdade muito grande de estar dentro dos equipamentos da política de assistência social. Então, isso para mim é muito bem-vindo, assim, é muito válido, e eu acho que por mais que tenham muita coisa para melhorar, e tem mesmo, tem pra caramba, mas eu tenho várias lutas para fora, que são as lutas mesmo que a gente discute no dia a dia da política de assistência social, e tento trazer as coisas para o município também. Esqueci de falar, a gente está com a Casa da Mulher Vítima de Violência também, que também foi uma construção junto com todos os atores da nossa rede, né? E aí é uma conquista para nós, para o enfrentamento à violência contra a mulher, muito importante no município, né? Hoje a gente atende dentro desse município só no equipamento do CREAS, então para a gente vai ser um avanço muito importante.